Eu salvei a garota Apache de se afogar. Agora ela não para de me seguir por toda parte. Ela fica ali todas as manhãs, a 9 metros da minha cabana, perfeitamente imóvel como uma estátua esculpida, sem se mover, sem falar, apenas observando. Já faz 17 dias. Eu salvei a vida dela, a tirei do rio turbulento quando ela deveria ter se afogado. Uma pessoa normal diria obrigado, talvez traria um presente e depois voltaria para sua vida. Mas Ayana não é uma pessoa normal. Ela me segue até o mercado, sempre exatamente a 9 metros atrás. Ela me segue até o rio, sempre a mesma distância. Ela me segue quando visito os vizinhos, sempre 9 metros. Como se houvesse uma corda invisível entre nós que não pode esticar mais nem encurtar. A parte estranha é que ela nunca chega mais perto do que isso. Nunca. É como se estivesse seguindo alguma regra que eu não entendo. Alguma lei que não faz sentido. Ontem, tentei me aproximar dela. No momento em que dei um passo em sua direção, ela deu um passo para trás. Eu avancei. Ela recuou. Sempre mantendo aquela distância exata. Sempre observando com aqueles olhos escuros que parecem saber algo que eu não sei. A senhora Patterson, da loja geral, fez o sinal da cruz quando nos viu. Aquela garota Apache, ela sussurrou. Ela não está te seguindo, bom. Ela está guardando alguma coisa. Mas o que ela poderia estar guardando? E por que exatamente 9 metros? Por que não 6? Por que não 12? Na noite passada, encontrei uma única pena de águia na minha soleira. Esta manhã, 2 penas. Hoje à noite, quando conferi de novo, havia 3. Algo está acontecendo aqui. Algo além de um simples resgate. Algo que começou no momento em que eu a puxei daquele rio e olhei em seus olhos. A pergunta que me mantém acordado à noite não é porque ela está me seguindo. É pelo que ela está esperando. A 4ª pena apareceu enquanto eu alimentava os cavalos no curral. Não ouvi passos, não vi movimento, mas quando me virei, lá estava ela no topo do poste de cerca, intacta, ponta negra, perfeitamente colocada. Ayana estava em seu lugar de sempre, 9 metros de distância, me observando encontrá-la. Sua expressão não mudou, mas algo em seus olhos escuros parecia expectante. Aproximei-me da cerca lentamente, peguei a pena e a ergui na direção dela. Ela inclinou a cabeça levemente. O primeiro movimento que eu havia fazer além de manter aquela distância misteriosa. Por um momento, pensei que ela fosse falar, que finalmente quebraria o silêncio que durará mais de 2 semanas. Em vez disso, ela levantou a mão e apontou para o rio. O mesmo rio de onde eu a tirara da correnteza impiedosa, onde ela me olhara com aqueles mesmos olhos intensos antes de desaparecer entre as árvores. Eu tinha presumido que ela voltará para seu povo, para a vida que levava antes de quase se afogar na enchente da primavera. Você quer que eu vá para o rio? Eu gritei. Ela não respondeu, mas também não abaixou a mão. O vento aumentou, agitando os choupos e trazendo cheiro de pinho e água fresca. Ao longe, um gavião circulava no céu, seu grito ecoando pelo vale. Guardei a pena no bolso da camisa junto com as outras e comecei a caminhar pela trilha do rio. Atrás de mim, ouvi o som suave de mocassins na terra seca. Ela estava seguindo, mantendo a mesma distância exata de sempre. A margem do rio parecia diferente agora, mais alta que antes, inchada pelas chuvas recentes. A corrente estava mais rápida, mais perigosa do que eu lembrava na manhã em que a encontrei lutando contra ela. Perto da água, alguém havia empilhado pedras lisas do rio em um padrão cuidadoso, uma espiral que começava na margem e seguia até o ponto onde a água era mais profunda. Eu nunca tinha visto aquele padrão antes. Você fez isso? Virei-me para perguntar, mas Ayana não estava mais a 9 metros. Ela estava à beira da espiral, seus pés descalços tocando as primeiras pedras. Pela primeira vez desde que começara a me seguir, ela quebrara a regra da distância. Ela se ajoelhou e colocou a palma da mão sobre a maior pedra no centro. Depois ergueu os olhos para mim e falou suas primeiras palavras em 17 dias. Você salvou a pessoa errada. As palavras me atingiram como água gelada. Pessoa errada. Eu a tinha tirado da morte certa. Não havia engano. Os lábios dela estavam azuis, o corpo mole e sem vida até que eu expulsei a água de seus pulmões. Eu não entendo, eu disse, dando um passo na direção dela. Ela se levantou depressa, recuando para restaurar os 9 metros.
Mas seus olhos permaneceram fixos nos meus. E neles, vi algo que fez meu sangue gelar. Medo. Não de mim, mas de outra coisa. Algo completamente diferente. Algo ligado àquela espiral de pedras, às penas que se acumulavam, ao que realmente acontecerá naquele rio. Pessoa errada, ela repetiu, quase num sussurro. Agora a dívida te segue. Que dívida? Exigi, mas ela já se afastava, desaparecendo atrás da grama alta que margeava o rio. Fiquei olhando a espiral, tentando entender o sentido daquelas palavras. Pessoa errada. Eu salvei a vida dela. Tirei seu corpo inconsciente da água com minhas próprias mãos. Senti seu coração voltar a bater sob minhas palmas. Não havia erro sobre quem eu havia resgatado. Mas, ao observar as pedras mais de perto, algo me incomodava. O padrão da espiral parecia deliberado, intencional, como uma mensagem que eu não conseguia decifrar. Cada pedra fora escolhida com cuidado. Pedras lisas, todas mais ou menos do mesmo tamanho, arranjadas em uma formação que levava o olhar para o trecho mais profundo da corrente, o mesmo ponto onde eu a encontrei. Voltei à cidade naquela tarde. As penas estavam pesadas no meu bolso como chumbo. A loja geral fervilhava com as conversas de sempre, mas quando entrei, tudo ficou em silêncio. A senhora Patterson levantou os olhos do livro-caixa, o rosto marcado de preocupação. Aquela garota Apache ainda te seguindo? Ela mantém distância, eu disse, sem saber ao certo porque senti necessidade de defendê-la. Distância ou não, o povo já está comentando. O velho Henry Clarkson cuspiu no cuspidor de latão perto da cadeira. Apache não faz nada sem motivo. Essa menina tá te marcando pra alguma coisa. Me marcando? A prima da minha falecida esposa se casou com um homem que vivia perto do território deles, disse a senhora Patterson, abaixando a voz. Ela contava histórias sobre os costumes deles. Quando alguém salva a vida de um Apache, a pessoa se torna responsável por tudo que a pessoa salva fizer depois. Toda dívida, toda obrigação, todo inimigo. A palavra fez um frio percorrer minha espinha. Isso não faz sentido. Faz todo sentido se você pensar bem, disse Henrique. Você mexe no destino de alguém, passa a fazer parte do destino dessa pessoa. Simples assim. Comprei meus mantimentos em silêncio, a mente rodando. Quando saí, a Iana estava esperando perto do meu cavalo, exatamente a 9 metros de onde eu o havia amarrado. Ela me observou carregar as compras nas celas, a expressão impenetrável. Quando montei, ela falou de novo. Você faz perguntas erradas. Então me diga as certas. Ela balançou a cabeça devagar. Você não pode perguntar. Você precisa ver. Ver o quê? Mas ela já estava indo embora, seguindo não em direção ao rio desta vez, mas à antiga trilha da mina que subia para as colinas. A trilha que ninguém usava mais. Aquela que levava as concessões abandonadas e as cabanas vazias deixadas para trás por garimpeiros que haviam desistido do sonho de ficar ricos. Eu deveria ter voltado para casa. Deveria ter cuidado do gado, reparado a cerca, focado nas questões práticas que mantinham meu rancho funcionando. Mas, em vez disso, me vi seguindo aquela trilha, atraído por algo que eu não sabia nomear. O sol já se punha quando cheguei à primeira cabana abandonada. A Iana estava ao lado dela, sem manter mais os 9 metros de distância. Estava perto o suficiente para que eu pudesse ver o trabalho intrincado de miçangas em seu vestido, a pulseira de prata em seu pulso, o modo como seu cabelo escuro capturava os últimos raios de luz. Aqui, ela disse, apontando para algo entalhado na porta de madeira da cabana. Desmontei do cavalo e me aproximei. Alguém havia riscado um nome na madeira desgastada. Maria Santos, 1847. Abaixo do nome, em escrita diferente, cortes mais recentes. Ela deveria se afogar. O entalhe na porta da cabana era áspero sob meus dedos. Cortes frescos, feitos há pouco tempo. Alguém estivera ali. Alguém que sabia sobre Maria Santos e o que quer que tivesse acontecido em 1847. Quem era ela? Perguntei, mas quando me virei, a Iana já havia recuado para seus 9 metros habituais. O breve momento de proximidade terminara. Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, caminhou até um velho poço ao lado da cabana e fez um gesto para que eu a seguisse. A tampa de madeira havia apodrecido anos atrás,
restando apenas a borda de pedra e um buraco negro que desaparecia na escuridão. Maria Santos morava aqui, disse Ayana, sua voz ecoando no silêncio da tarde. Mulher mexicana casada com garimpeiro chamado James Santos. Ela tinha bebê. Ela fez uma pausa, olhando para dentro do poço. Bebê morreu. Febre. O inverno foi ruim. Consegui imaginar. O isolamento. O inverno duro. Uma mulher sofrendo sozinha enquanto o marido trabalhava nas minas. O que aconteceu com ela? Ela entrou no rio de propósito. Queria se juntar ao bebê. Os olhos de Ayana encontraram os meus. Mas o rio estava raso demais naquele dia. Corrente não era forte o bastante. Ela viveu. As peças começaram a formar um quadro que eu não gostava. Espíritos do rio deveriam levá-la. Esse era o acordo. Ela balançou a cabeça. Mas Homem Branco encontrou ela. Tirou ela da água. Mudou tudo. Um arrepio percorreu meu corpo. Quem encontrou? Seu avô. As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu avô, Ezra Delaney, havia construído o rancho que eu administrava agora. Ele nunca mencionara ter salvado alguém de afogamento. Mal falava dos primeiros anos. Mas eu me lembrava das histórias do meu pai, como Ezra encontrou uma mulher mexicana quase morta perto do rio. Como cuidou dela. Como ela trabalhou para a família por anos antes de desaparecer. Maria Santos trabalhou para minha família. 23 anos, confirmou Ayana. Cozinhou, limpou, cuidou do gado. Nunca falou do que aconteceu. Mas dívida seguiu seu avô até ele morrer. Depois seguiu seu pai até ele morrer. Agora segue você. Isso é impossível. Meu avô fez algo bom. Ele salvou a vida dela. Ele mudou o destino. Tornou-se responsável por tudo que ela fez depois. Ayana começou a andar ao redor do poço em um círculo lento. Maria Santos teve mais 3 filhos. Todos viveram porque ela viveu. Um desses filhos foi minha avó. Minha boca secou. Você é bisneta dela. Maria Santos devia ter morrido no rio. Filhos dela, netos, bisnetos, nenhum de nós devia existir. Mas existimos porque Ezra Delaney interferiu. As implicações me atingiram como a corrente do rio. Então, quando salvei você? Você salvou alguém que não deveria existir, ela completou. Fez dívida ficar mais forte. Agora você é responsável não só por mim, mas por todos da minha família. Ela parou e virou-se para mim. É por isso que sigo você. Não sou grata. Sou obrigada. Ao longe, ouvi cavalos se aproximando, vários cavaleiros subindo depressa pela trilha da mina. Ayana também ouviu e imediatamente se aproximou de mim, quebrando a regra dos 9 metros pela segunda vez naquele dia. Eles vêm por você, ela disse com urgência. Pessoal da cidade, acham que eu sou maldição para você, para eles. Entre as árvores, pude ver tochas tremulando. Ouvir vozes zangadas carregadas pelo vento. Alguém gritou meu nome, depois o dela. A palavra bruxa subiu da escuridão. Precisamos sair daqui, eu disse, pegando sua mão. Ela recuou. Não pode tocar. Faz ligação ficar mais forte. Então fique 9 metros atrás de mim e corra. Corremos pela floresta na perseguição mais estranha da minha vida. Eu liderando, ela seguindo exatamente a 9 metros, os dois nos movendo o mais silenciosamente possível. As vozes se aproximavam. O grito inconfundível de Henrik Larsson cortou a escuridão. Delaney, traga essa bruxa aqui agora. Eu conhecia aquelas colinas melhor do que qualquer um deles. Sabia dos caminhos de servos e das depressões ocultas que podiam nos esconder. Mas Ayana as conhecia de outro jeito, movia-se como uma sombra, sem quebrar um galho, sem perturbar um único som da noite. Chegamos a um afloramento rochoso com vista para o vale abaixo. Eu podia ver a luz da minha casa, amarela e quente nas janelas. Tão perto. Mas jamais conseguiríamos descer a encosta aberta sem sermos vistos. Por que eles te chamam de bruxa? Eu sussurrei, baixo o suficiente para que ela me ouvisse lá atrás. Eu sei coisas. Plantas de cura, sinais do tempo, onde a água corre mais limpa.
Seu tom carregava o cansaço de quem já se explicará muitas vezes. Branco teme o que não entende. A senhora Patterson disse que você estava guardando algo. Eu guardo você de piorar dívida. Cada dia que você não entende, arrisca mais. Ela hesitou. Hoje você tocou poço onde Maria Santos tirou água. Tocou porta onde ela escreveu nome. Fez ligação mais forte. Virei-me para ela, mantendo a distância. À luz da lua, ela parecia mais jovem, mais vulnerável que a figura silenciosa que me seguirá por semanas. O que acontece se a dívida ficar mais forte? Sua linhagem fica responsável pela minha para sempre. Seus filhos, filhos deles, obrigados a proteger os meus até uma linha acabar. Ela olhou para o rancho. É por isso que temem eu. Não porque sou bruxa. Porque posso pedir sua terra, sua herança, tudo, só por existir. O som de cascos sobre pedra ecoou lá embaixo. Haviam encontrado a trilha principal e estavam indo para meu rancho. Entre as árvores, mais tochas se reuniam perto do meu celeiro. Eles acham que você colocou algum tipo de feitiço em mim. Sem feitiço. Só lei antiga. Dívida antiga. Ela se moveu um pouco mais perto, ainda mantendo distância, mas o suficiente para eu ver seu rosto claramente. Mas existe um jeito de quebrar. Como? Eu devo salvar sua vida. Dívida igual cancela as duas. Ela me encarou diretamente. Ou eu devo morrer e dívida morre comigo. A segunda opção me atravessou como lâmina. Ao longo dessas semanas, observando-a, tentando entendê-la, eu começara a, o quê? Me importar? Mais do que isso. Tem que haver outro jeito. Tem. Mas você não vai gostar. Antes que eu pudesse perguntar, um tiro ecoou pelo vale, depois outro. Vi clarões de fuzil perto da minha casa. Ouvi o estilhaçar de vidro quebrado. Eles estão destruindo minha propriedade. Porque acham que eu lancei uma maldição sobre você. Porque temem o que o vínculo significa para a cidade inteira. Ayana se levantou. Decisão tomada. Eu vou até eles. Dizer que vou embora. Que nunca mais volto. Não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Você não é responsável pela ignorância deles. Eu sou responsável pela dívida que traz problemas para você. Ela começou a descer a encosta em direção às luzes e vozes. Não correndo, não se escondendo, mas caminhando com o passo firme de alguém que tomou uma decisão impossível. 30 pés à minha frente, como sempre, mas dessa vez liderando em vez de seguir. Alcancei a distância prescrita e igualei meu passo ao dela. Se você vai até lá, eu vou com você. Eles vão machucar você se acharem que o vínculo está completo. Deixe que tentem. Ela parou de andar e virou-se para me encarar. Pela terceira vez naquele dia, quebrou a regra dos 30 pés. Aproximando-se o suficiente para que eu sentisse o cheiro de sálvia em seu cabelo. Sentisse o calor de sua respiração no ar frio da noite. Por que você faz isso? A dívida não foi sua escolha. Olhei em seus olhos escuros e percebi que a verdade vinha crescendo dentro de mim há semanas, ignorada até aquele momento. Talvez a dívida não seja minha escolha, mas me importar com o que acontece com você é. Abaixo de nós, outro tiro ecoou, seguido pelo som de madeira se partindo. Eles estavam ficando impacientes, e isso os tornava perigosos. Descemos a encosta juntos, mas ela manteve a distância mesmo agora, mesmo indo em direção ao perigo. A visão de nós surgindo da linha das árvores causou agitação imediata entre os homens reunidos ao redor do meu celeiro. Henrik Larsson levantou o rifle, e outros 3 o imitaram. Já é suficiente, Delaney. Henrik gritou. Mande essa bruxa embora ou nós mandamos por você. Ela não é bruxa, respondi, parando onde eles podiam me ver claramente. Ela só está seguindo os costumes do povo dela. Costumes que deixaram seu gado doente, seu poço quase seco e trouxeram nada além de problema para todo o vale. Mr. Patterson surgiu de trás do celeiro, carregando uma tocha que projetava sombras selvagens em seu rosto. Desde que ela começou a te seguir, nada deu certo para ninguém. Olhei para os homens que eu conhecia há anos, vizinhos, amigos, pessoas que ajudei em tempos difíceis e que me ajudaram em troca. O medo os transformará em estranhos, e o medo os tornava perigosos. O gado adoeceu por causa da ração ruim do moinho do Morrison,
disse, mantendo a voz firme. O poço está baixo porque não tivemos chuva decente em 6 semanas. Nada disso tem a ver com Ayana. Então por que ela não te deixa em paz? Henrique exigiu. Por que fica te seguindo como uma maldição? Olhei para Ayana, que estava exatamente 30 pés atrás de mim, o rosto sereno apesar das armas apontadas. Ela fez um leve aceno de cabeça, dando-me permissão para explicar. A família dela acredita que deve uma dívida à minha. Uma dívida antiga, que remonta ao meu avô. Mantive a explicação simples. Quando você salva a vida de alguém na cultura deles, você se torna responsável por essa pessoa. Ela me segue porque acha que deve à minha família proteção. Proteção contra o quê? Perguntou Mr. Patterson, a voz carregada de suspeita. De repetir o mesmo erro. Ayana falou pela primeira vez desde que descêramos a colina. A voz clara ecoou pelo pátio. Bom Delaney salvou minha vida. Agora eu garanto que ele não precise ser salvo. Henrique riu, mas sem humor algum. E vocês esperam que a gente acredite que ela te segue para te proteger? Olhem ao redor, eu disse, apontando para janelas quebradas e destroços espalhados. Quem precisa de proteção de quem? Eles silenciaram por um momento. À luz das tochas, os estragos pareciam ainda piores. Vidro estilhaçado, madeira partida, cercas derrubadas. O medo os levará a destruir aquilo que vieram proteger. Ela precisa voltar para o povo dela, disse finalmente Mr. Patterson. Essa história de dívida, de seguir alguém, não é natural. Não é cristão. Ela não está machucando ninguém. Está machucando você. Henrique deu um passo à frente, o rifle ainda erguido. Olhe para você. Bom, você está defendendo alguém que te deixou tão confuso que você nem enxerga direito. Isso também não é natural. Senti a Ayana tensionar atrás de mim, percebendo antes de ver que ela se preparava para agir. A distância de 30 pés de repente pareceu um oceano entre nós. E se eu não quiser que ela vá embora? As palavras me surpreenderam tanto quanto a todos ali. A pergunta pairou no ar, pesada como a fumaça das tochas. O rosto de Henrique escureceu, e vi sua mão apertar o rifle. Então você está escolhendo ela em vez do seu próprio povo, ele disse. E isso te torna tão perigoso quanto ela. O confronto ficou tenso como uma corda prestes a arrebentar. O dedo de Henrique se aproximando do gatilho, o medo e a raiva lutando em seus olhos. Atrás dele, os outros homens se remexiam, incertos até onde estavam dispostos a ir. Então Ayana fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a mim. Ela avançou, fechando os 30 pés pela 4ª vez desde que eu a conhecia. Esperem, ela disse, e a autoridade em sua voz fez até Henrique hesitar. Eu digo como quebrar a dívida. Como me fazer ir embora para sempre. Ela parou justo atrás do meu ombro esquerdo, mais perto do que jamais estivera, exceto em breves momentos de crise. Eu podia sentir o calor da sua presença, o cheiro de sálvia e couro que eu associava à sua vigilância silenciosa. Bom Delaney deve salvar minha vida em troca, anunciou. Dívida igual cancela ambas. Então eu sou livre para voltar ao meu povo e ele é livre da obrigação. Mr. Patterson abaixou a tocha um pouco. Salvar sua vida? Como? Isso é entre mim e ele. A voz de Ayana tinha uma firmeza inabalável. Mas deve ser perigo real. Salvar de verdade, não fingido. Henrique ainda não estava satisfeito. E como sabemos que você não vai voltar? Que essa história de dívida não é truque. Porque meu pai é Joseph Urso Correndo, homem de medicina do nosso clã. Ele testemunhará quando a dívida for quebrada diante dele. Ninguém da minha família terá direito à terra ou ao sangue dos Delaney. Ela fez uma pausa. Queremos que isso acabe tanto quanto vocês. Virei-me para olhar para ela, vendo seu perfil à luz trêmula da tocha. Perigo real? O que você está planejando? Ela encontrou meu olhar, e vi algo que apertou meu peito. O rio onde você me encontrou. A corrente está forte com a neve da montanha. Eu entro. Você me tira. Dívida quebrada. Isso não é salvar sua vida. É arriscar ela. O risco deve ser real ou a dívida permanece. Sua voz era firme, mas percebi um leve tremor. Amanhã de manhã, antes do sol alto. Seu povo pode ver, para saber que a quebra da dívida é verdadeira. Os homens começaram a murmurar entre si.
A lógica os atraía. Uma ação clara, um resultado definitivo, testemunhado por todos, encerrando a situação que os deixará inquietos. E se algo der errado? Perguntei. E se eu não conseguir te alcançar a tempo? Ela quase sorriu. Um fantasma de expressão que transformou seu rosto sério. Então a dívida é quebrada de outro jeito. Ela disse. Mas você vai me alcançar. Você nada bem, bom Delaney. Bom em salvar pessoas que não deveriam ser salvas. Henrique baixou o rifle lentamente. Amanhã de manhã, então. Estaremos lá para testemunhar. E quando tudo acabar, você volta para o seu povo e nunca mais chega perto deste vale. Quando tudo acabar, sou livre para escolher para onde vou. Ayanna o corrigiu. A dívida estará quebrada, mas isso não significa que devo desaparecer do mundo. A distinção sutil não passou despercebida por mim, embora eu duvidasse que Henrique tivesse entendido completamente. Ela não estava prometendo ir embora para sempre, apenas que a obrigação cultural chegaria ao fim. À medida que a multidão começou a se dispersar, a raiva esvaziada pela promessa de uma resolução, Ayanna voltou para sua distância de 30 pés. Mas algo tinha mudado entre nós durante aqueles momentos em que ela estivera perto. A barreira invisível que nos mantinha separados parecia menos sólida agora, mais como um incômodo temporário do que uma regra inquebrável. Seu pai vai realmente testemunhar isso? Perguntei. Ele virá ao nascer do sol. Ele quer esta dívida encerrada tanto quanto qualquer um. Ela olhou na direção do rio, onde a luz da lua dançava sobre a água em movimento. Ele viu 3 gerações de nossa família presas à sua. Está cansado da obrigação. E depois de amanhã, quando a dívida estiver quebrada? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era suave como o vento passando pela grama. Depois de amanhã, se eu escolher ficar perto de você, não será porque devo. Será porque quero. A aurora chegou cinzenta e fria, com névoa subindo do rio como fantasmas da noite anterior. Eu estava na margem onde havia puxado Ayanna da água pela primeira vez, observando a corrente correr rápida e perigosa com o degelo das montanhas. A espiral de pedras que ela havia arrumado semanas antes ainda estava ali, embora o rio tivesse subido bastante para cobrir os anéis exteriores. Joseph Urso correndo chegou quando o sol ultrapassou as colinas ao leste. Era um homem alto, marcado por anos vivendo ao ar livre, com fios de prata entre o cabelo preto e olhos inteligentes que pareciam captar tudo de uma só vez. Carregava uma bolsa de couro e usava roupas tradicionais que o marcavam claramente como Apache, mas me cumprimentou em perfeito inglês. Você é neto de Ezra Delaney. Sou. Seu avô era homem bom. Teimoso, mas bom. Ele estudou meu rosto com a mesma intensidade a que eu já me acostumara nos olhos de Ayanna. Esta dívida tem sido um peso para nossas famílias por tempo demais. Os moradores da cidade começaram a se reunir por volta das 7, mantendo distância, mas claramente presentes para testemunhar o que quer que fosse acontecer. Henrique Larson ficou com os braços cruzados, cético, mas curioso. Mr. Patterson segurava o chale contra o frio da manhã, a expressão dividida entre preocupação e alívio. Ayanna foi a última a chegar, descendo pelo caminho da margem com seu passo medido de sempre. Mas hoje, ela não parou a 30 pés. Caminhou direto até onde seu pai e eu estávamos, esperando. Quebrou completamente a regra da distância pela primeira vez desde que eu a conhecera. A corrente está forte, observei, olhando para a água turbulenta. Mais forte do que quando te encontrei antes. Deve ser perigo real. Ela repetiu as palavras da noite anterior. Se não houver risco, o equilíbrio não é restaurado. Joseph Urso correndo abriu sua bolsa de couro e tirou 4 penas de águia, colocando-as cuidadosamente no chão em um padrão que espelhava a espiral de pedras na água. Estas representam 4 gerações de dívida. Maria Santos, a filha dela, minha esposa, que era neta dela, e Ayanna. Quando dívida for quebrada, penas vão para rio. Corrente leva embora. Eu entendia o simbolismo, mas a realidade prática do que estávamos prestes a fazer apertava meu estômago com ansiedade. O rio já era perigoso em condições normais. Hoje, parecia traiçoeiro. Tem que haver outro jeito, disse mais uma vez. Ayanna balançou a cabeça. Este é o jeito que honra ambas as tradições. O jeito Apache exige equilíbrio, troca igual. O seu exige prova que os de fora possam ver e entender.
Ela olhou para os moradores assistindo. Isso dá os dois. Ela começou a tirar as roupas de cima, ficando apenas com um vestido simples que permitiria mover-se livremente na água. O ar da manhã arrepiou seus braços, mas ela não mostrou qualquer sinal de hesitação. Quando eu afundar, conte até 10 antes de vir atrás de mim, instruiu. Tem que parecer real, parecer perigo de verdade. Mas não espere mais do que 10 contas. Joseph Urso correndo começou a falar em Apache, palavras que eu não entendia, mas que carregavam o peso de um ritual. Ayana fechou os olhos e ouviu. Então abriu os olhos e olhou diretamente para mim. Depois de hoje, nada de seguir mais, nada de dívida, nada de obrigação. Ela fez uma pausa, seus olhos escuros nos meus. Depois de hoje, nós escolhemos por nós mesmos o que vem depois. Então ela se virou e entrou no rio. A corrente pegou Ayana imediatamente, arrastando-a rio abaixo mais rápido do que eu esperava. Ela não lutou no começo, deixando o rio levá-la para o canal mais profundo, onde a água corria mais escura e mais perigosa. Contei na cabeça. 1, 2, 3. Observando sua cabeça escura subir e descer na água turbulenta. No 5, ela afundou. No 8, ainda não tinha voltado. Mergulhei antes de chegar ao 10. A água da montanha me atingiu como um golpe físico, tão gelada que arrancou o ar dos meus pulmões. Lutei contra a corrente, nadando forte na direção de onde a vira pela última vez. O rio puxava minhas botas, minhas roupas, tentando me arrastar para baixo com a mesma força que a levará. Lá, um brilho de cabelos molhados perto das rochas submersas. Alcancei-a no momento em que ela emergiu, arfando e engasgando com água do rio. Seus olhos agora estavam arregalados de medo real. Não o risco calculado que havíamos planejado, mas pânico verdadeiro, enquanto a corrente se mostrava mais forte do que qualquer um de nós antecipara. Passei o braço ao redor de seu peito e chutei com força em direção à margem, lutando cada centímetro contra a água impetuosa. Atrás de nós, ouvi a voz de Joseph Urso correndo elevada, talvez oração, talvez comando. As pessoas da cidade tinham se aproximado da margem, o ceticismo abandonado, substituído por preocupação genuína ao nos verem lutar contra a força do rio. Finalmente meus pés tocaram o fundo rochoso. Arrastei Ayana para cima da margem, nós dois ofegantes, encharcados pela água gelada. Ela desabou na grama, tossindo a água do rio, todo o corpo tremendo de frio e exaustão. Joseph Urso correndo ajoelhou-se ao lado da filha, verificando sua condição com mãos experientes antes de erguer o olhar para mim com algo que talvez fosse respeito. A dívida está equilibrada, anunciou, sua voz se espalhando entre a multidão. Salvar igual por salvar igual. A obrigação terminou. Ele se levantou e lançou as 4 penas de águia na corrente. Assistimos enquanto elas giravam e eram levadas rio abaixo, carregadas pela mesma água que quase havia tirado nossas vidas em estações diferentes. Henrik Larsson foi o primeiro a falar entre os moradores. Acabou. Então. Ela vai voltar para o povo dela. Joseph Hanenberg olhou para a filha, que agora estava sentada, ainda respirando forte, mas fora de perigo. Ela está livre para escolher. A dívida não a obriga mais a seguir nem a fugir. Ayana se levantou lentamente, a água ainda pingando de seu cabelo e vestido. Ela caminhou até onde eu estava, parando não a 30 pés, mas diretamente diante de mim, perto bastante para tocar, perto bastante para ver os reflexos dourados em seus olhos escuros. Nada de seguir, disse ela, a voz ainda áspera por causa da água do rio. As palavras deveriam trazer alívio, mas senti uma perda inesperada. Por semanas, sua presença constante tinha se tornado parte do meu ritmo diário, um conforto estranho que eu não percebera até enfrentar sua ausência. Para onde você vai? Perguntei. Ela levantou a mão e tocou meu rosto suavemente, os dedos traçando a linha da minha mandíbula. O gesto era íntimo, pessoal, escolhido, não imposto por uma obrigação antiga. Vou construir uma casa, disse, surpreendendo todos que estavam ao alcance da voz, na colina acima do seu rancho. Perto o bastante para visitar, longe o bastante para ser minha escolha. O pessoal da cidade não vai gostar. Ela lançou um olhar para Henrik e Mr. Patterson, que observavam com expressões misturadas de confusão e resignação. Eles vão aprender a aceitar o que não podem mudar. E você? Disse ela, voltando os olhos para mim. Você vai gostar? Pensei nas últimas semanas. O mistério, a frustração,
a fascinação crescente por essa mulher que surgira na minha vida como uma força da natureza. A dívida estava quebrada. A obrigação, encerrada. Mas o que restava, era algo que nenhuma de nossas culturas tinha previsto. Eu gostaria muito, respondi. Ela sorriu então, o primeiro sorriso real que eu já tinha visto nela, transformando seu rosto sério em algo radiante e quente. Bom, porque agora, quando eu vier te ver, será porque eu quero. Não porque eu devo. E, dizendo isso, ela se aproximou ainda mais, perto bastante para o calor de sua respiração tocar meu rosto. Isso faz toda a diferença. 3 meses depois, eu podia ver a casa dela da janela da minha cozinha. Uma cabana arrumada na encosta, onde a fumaça subia da chaminé todas as manhãs e a luz da lamparina brilhava todas as noites. Ela vinha me visitar quando queria, não mais presa por distâncias misteriosas ou obrigações antigas. A dívida estava quebrada. O seguir havia terminado. Mas o que começou em seu lugar era infinitamente melhor. Uma escolha feita livremente por 2 pessoas que encontraram algo digno de ser escolhido uma na outra.